situação e começa o Flamengo a não dar certo, a não dar certo, a não dar certo, e acaba acontecendo um clima que todos ficaram em dúvida, inclusive eu, que não milito dentro do Flamengo. Eu também tive a honra de ser convidado pelo Rubens para ser o vice-presidente também da federação, junto com o Martinelli e tantos outros colegas, mas não sei detalhes. Eu também não quero que você entre muito em detalhe, mas o que aconteceu? Pelo menos isso, para que o povo tenha conhecimento. Meu caro amigo doutor Mansur, boa tarde a todos os ouvintes. O que é o Zico para o Flamengo? É uma joia que foi lapidada ao longo de muitos anos. Ele chegou menino no Flamengo, franzino, e ali ele se desenvolveu como um grande profissional que foi. Um homem inquestionável como jogador de futebol. Um profissional exemplar que serve de exemplo para todos os atletas do passado e da atualidade também. Pela sua disciplina, pela sua conduta de homem, disciplinador, chefe de família, responsável pelos seus atos. É o nosso ídolo maior e a gente tem um patrimônio que tem que ser respeitado por toda a nação rubro-negra. O que acontece com o Conselho Fiscal é que as denúncias chegam no Conselho Fiscal. Denúncias essas que, após uma parceria com o CFZ, com a nossa presidenta hoje, Patrícia Amorim, assinado no dia 1º de março, ela começou a chegar a denúncia no Conselho Fiscal que essa parceria não estava andando favorável ao nosso clube. Tinha várias denúncias de irregularidades na gestão do nosso amigo Arthur, que eu costumo gosto de dividir o seu Arthur do Zico. Denúncia essas que é dever estatutário do Clube de Regatas do Flamengo apurar. E aconteceu que nós pedimos esclarecimentos lá na presidência, e a presidência informou, através de uma carta, que o contrato tinha sido rescindido no dia 1º de julho por não cumprimento de algumas cláusulas que lá estavam. E aconteceu de ter todo esse transtorno. Na verdade, o ídolo também é passível de uma investigação. Se o próprio presidente da República qualquer um de nós podemos ser investigados. Isso não caracteriza culpa, não caracteriza coisíssima nenhuma. É para saber a origem da denúncia, se o fato existe ou não existe, até fornecer para o cidadão a ampla defesa, o que determina a Constituição. Mas está tudo bem agora com o Flamengo? No meu entendimento, isso tudo poderia ter sido evitado. Se o Zico comparecesse e desse explicações, estava tudo resolvido, acredito que sim. Quer dizer, a imprensa tomou conta, ficou público, a torcida se manifestou contra o Conselho Fiscal, mas hoje essa coisa já está equacionada. O Flamengo já está começando a ganhar. O Flamengo trouxe o Vanderlei, que já está produzindo resultados, o time ganhando, a torcida incentiva o time, incentiva o clube. E esse é um grande momento que a gente tem que valorizar. A Patrícia não mede esforços em tentar resolver, e o Zico vai continuar sendo o nosso eterno ídolo, e a vida do Flamengo continua. E é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos chamar agora os comerciais e logo em seguida vamos entrar numa conversa aberta e franca com o presidente Rubens Lopes da Volta, programa Café com Lei, Cabo Frio TV, Canal 10. E hoje, vivendo um dia muito especial, nós conseguimos o milagre de parar um pouquinho o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, meu amigo, meu irmão Rubens Lopes, para falar um pouco o que é a federação, o que era a federação, o que foi feito, como ela se encontra hoje, porque eu noto nos programas que existem na região sobre esporte algum desconhecimento do que está acontecendo exatamente na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, hoje nacionalmente respeitada. E eu quero que o presidente faça uma exposição sobre a atual Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que ela representa, e o tamanho do esforço
que é necessário ser feito para se manter uma federação no nível da Federação do Rio. Rubens, obrigado pela presença, sei do sacrifício enorme para você estar aqui hoje com a gente, falando no programa Café com Lei, mas é muito importante para que se leve à região tudo o que se passa dentro da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Um abraço, Rubens, e boa sorte na sua explanação. Obrigado, Mansur. Nós, inicialmente, reiterar o que já disséramos antes do programa, que é uma satisfação em poder estar a Cabo Frio, onde inúmeras oportunidades nós temos aqui comparecido, não só para rever os amigos, a bela cidade, desfrutar do que a cidade nos oferece, mas também em função do futebol do estado do Rio de Janeiro, em função da Cabofriense, que é um filiado extremamente importante para a nossa instituição. A Federação de Futebol é um órgão destinado a administrar essa modalidade esportiva no estado do Rio de Janeiro, com uma entidade única de administração. Seus filiados são os clubes, sejam profissionais ou amadores, e as ligas amadoras municipais, em que em cada município apenas uma liga ela é reconhecida. Promovemos aí campeonatos, muitos dos quais todos têm conhecimento, e defendemos os interesses desses clubes, desses filiados, e pugnamos aí em prol do engrandecimento do futebol, para que o nosso estado do Rio de Janeiro consiga estar dentre os mais importantes centros do futebol desse país. Estamos presidindo a instituição após a posse, que foi em 2007, ou melhor, em 2008, a posse foi em 2008, a eleição foi em 2007, então vamos aqui, ao final do ano, completar o terceiro ano de mandato, um total de 4 anos. Acredito que uma das coisas importantes que aconteceu na Federação de Futebol foi a pacificação entre os clubes, entre os filiados, um estado de harmonia e que nos permitiu utilizar o tempo para o progresso, seja da federação, seja de todos. Institucionalmente, em relação à parte física, nós evoluímos consideravelmente, o patrimônio cresceu de uma forma bastante satisfatória, patrimônio físico. Estamos aí a concluir uma sede nova de 5 andares. A previsão era para que isso acontecesse ao final desse ano, mas isso, em função de algumas intercorrências, talvez isso venha a ocorrer até o meado do ano que vem. Mas o que em relação ao futebol especificamente, quais foram as conquistas importantes? Uma conquista importante que nós entendemos é que o futebol do Rio voltou a ser um futebol respeitado por todo o país. A situação atual, vocês podem verificar, nós temos 4 clubes na primeira divisão, temos o Duque de Caxias na Série B, temos aí o Madureira, que ascendeu à Série C já esse ano, e o Macaé, que está aí a um empate do acesso para a Série B. Isso não acontece já há mais de uma década, muito mais de uma década. Vai fazer 2 décadas que nós não tínhamos isso acontecendo aqui no estado do Rio. O campeonato da Série A, o campeonato da primeira divisão, ele sempre foi um campeonato bastante divulgado, falado, e etc. E os das séries inferiores praticamente eram inexistentes. E hoje nós temos um campeonato da segunda divisão, atualmente denominado a Série B, que ganhou uma importância considerável. É um campeonato atrativo, um campeonato tão bem